Hoje nós vamos tratar sobre como ter esperança quando somos acometidos por uma enfermidade, quando somos acometidos pelo sofrimento, ou até mesmo quando um de nossos entes queridos, quando um de nossos familiares passa pela enfermidade, pela doença, pelo sofrimento, ou até mesmo pela morte. Como ter esperança, como buscar ânimo, como passar em meio a essa fase com a nossa fé não é abalada em Deus, com a nossa fé realmente é aquecida em Deus, não é questionando a Deus, não questionando a palavra de Deus. Como ter esperança em meio ao vazio? Como? E um dos pontos principais em que nós podemos passar pela enfermidade, pelo sofrimento, pela doença, pela morte, quando um dos nossos entes queridos é acometido pela enfermidade, pelo mal, pelo sofrimento. Então, um dos pontos para que nós possamos enfrentar isso de pé firme é olhar para a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, quando nós fixamos os nossos olhos na eternidade, nós podemos ter ânimo, nós podemos ter esperança, nós podemos viver aqui nessa terra, não questionando a Deus, não duvidando da palavra de Deus. Então, o ponto central, o ponto fundamental é nós olharmos para a eternidade. Existe um autor de um livro chamado Richard Baxter. Ele nasceu em 1615 e faleceu em 1691. Ele escreveu um livro chamado O Repouso Eterno dos Santos. E nesse livro ele fala sobre a importância de nós olharmos para o fim da jornada cristã, para o fim da vida cristã, ou seja, aquilo que aguarda os santos, aquilo que nos aguarda. Isso é importante, nós olharmos o fim da jornada cristã, ou até mesmo olharmos a eternidade. E isso, quando nós fazemos esse exercício de olhar para a eternidade, de contemplar a eternidade, de pensar na eternidade, isso é algo incalculável, isso é algo imensurável. Isso nos traz ânimo, nos traz esperança, nos traz vigor em meio ao sofrimento, em meio às doenças, em meio ao luto, em meio ao dia mau. E Richard Baxter, ele diz nesse livro, o Repouso Eterno dos Santos, ele diz que quando alguém ele deseja ardentemente um fim, mas cuidadosamente, diligentemente, ele vai usar os meios para atingir esse fim. Ou seja, quando nós almejamos ardentemente a eternidade, viver ao lado de Deus, estar com Deus, nós iremos viver nessa terra usando os meios da graça,
para atingir esse fim, esse propósito, que é a eternidade. E quando nós fixamos os olhos na eternidade, Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai injetar em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, ânimo, esperança, porque sabemos que há vida após a morte, porque nós sabemos que a morte, o sofrimento, não pode nos separar de Deus, não pode dar um fim à nossa vida. Ou seja, nós somos pessoas em que nada neste mundo vai poder nos separar de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 37 ao 39, ele diz que em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Em meio à enfermidade, em meio ao sofrimento, em meio às doenças, em meio ao luto, em meio àquilo que é ruim, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo, em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem o presente, nem o porvir, nenhuma criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Ou seja, quando nós lemos isso na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 37, 38 e 39, nós estamos exercitando a nossa fé, nós estamos olhando para a eternidade. Isso é o que o autor do livro Repouso Eterno dos Santos diz, Richard Baxter. Ele diz que é importante olharmos para o fim da jornada cristã, da vida cristã, porque é algo incalculável, algo imensurável que nos espera. E nessa passagem de Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 e 39, o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Deus. Ou seja, nem mesmo a morte. A morte para os cristãos é algo que não pode causar medo aos cristãos. Por quê? Porque nós temos certeza da vida eterna. Por quê? Porque nós temos certeza de que nós, ao partirmos deste mundo, nós iremos estar presentes com Deus. Iremos estar com Deus eternamente. O apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem poderes algum, nem criatura alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E neste livro ainda, O Repouso Eterno dos Santos, Richard Baxter, ele diz que o amor do fim é o ânimo, é a mola propulsora que vai estabelecer o movimento de cada roda em direção ao propósito, em direção ao fim. Olha que coisa maravilhosa que esse autor do livro O Eterno Repouso dos Santos, ele diz que o amor do fim é o equilíbrio e a mola propulsora que estabelece o movimento de cada roda em direção ao fim, em direção ao propósito, ou seja, em direção à eternidade. Quando nós temos o amor à eternidade, quando nós fazemos esse exercício de contemplar a eternidade, isso é o equilíbrio, isso é a mola propulsora. A mola propulsora é algo que nos anima. Essa palavra mola propulsora é aquilo que estimula, é aquilo que vai nos energizar a conquistar aquilo que desejamos. Ou seja, o amor do fim,
o amor pela eternidade, o exercício pela eternidade, quando nós contemplamos a eternidade, isso é o ânimo, isso é a energia, isso é o equilíbrio, é a mola propulsora que vai estabelecer o movimento de cada roda, olha que coisa tremenda, em direção ao nosso propósito, em direção ao fim, em direção à eternidade. É por isso que nada neste mundo pode tirar a nossa esperança, tirar o nosso ânimo, nem mesmo a enfermidade, o sofrimento, nem mesmo a morte, quando nós contemplamos a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, ele diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória em que nós há de ser revelada. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Romanos capítulo 8, verso 18. O sofrimento do tempo presente, ou seja, a enfermidade, o luto, o dia mau, tudo aquilo que é ruim, que nós passamos, que os nossos entes queridos passam, que nós iremos passar, que os nossos entes queridos irão passar, o que vão nos acometer, o que vão acometer os nossos entes queridos, isso não pode ser comparado com a glória em que nós há de ser revelada na eternidade. É por isso que o autor do livro O Repouso Eterno dos Santos, Richard Baxter, ele fala sobre isso, de que o amor do fim, ou seja, o amor pela eternidade, é o equilíbrio e a mola propulsora que estabelece o movimento de cada roda em direção ao propósito, ou seja, em direção à eternidade. E ainda esse autor, ele diz que é por isso que nós corremos tão devagar e nos esforçamos tão preguiçosamente, porque nós temos pouco amor, porque nós nos importamos tão pouco pelo fim, pela eternidade. Então, quando nós não temos a eternidade gravada em nossos olhos, quando nós não temos a eternidade gravada em nossos corações, nós não podemos ter ânimo, nós não podemos ter vigor, esperança ao passarmos pela enfermidade, ao passarmos pelo sofrimento, ou quando os nossos entes queridos passam pela enfermidade, passam pelo sofrimento, passam pela morte. Se nós não tivermos a eternidade gravada em nossos olhos, gravada em nossos corações, se nós não tivermos a eternidade, o amor pela eternidade, certeza da eternidade, nós não iremos ter essa esperança em meio à enfermidade, em meio ao luto, em meio ao sofrimento. É por isso que eu convido a você a exercitar, a olhar para a eternidade, a acreditar naquilo que a Bíblia Sagrada fala sobre a eternidade. Portanto, nós devemos, sim, de fato e de verdade, ter um amor pela eternidade, olhar para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele sabia que a eternidade, os céus, a glória que iria se revelar sobre ele, que há de se revelar em cada santo, em cada cristão, não pode ser comparada com o sofrimento que passamos, que os nossos entes queridos passam, que nós, porventura, no futuro, venha passar. Nada, nenhum sofrimento, nenhuma enfermidade, nada pode ser comparado com a glória em que nós há de ser revelada. Ou seja, a eternidade é algo maravilhoso para nós. A eternidade é algo sublime para os cristãos. O apóstolo Paulo, ele, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 10, ele diz que as coisas que os olhos não viram, e que os ouvidos não ouviram, e que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa maravilhosa e extraordinária.
Aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisa maravilhosa e extraordinária essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 9 a 10. Vamos ler? Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. O apóstolo Paulo diz: mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa extraordinária. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, aquilo que os olhos não viram, nem o ouvido ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que nós sabemos disso? Porque o Espírito de Deus que habita em nós nos revelou essa verdade, que a eternidade é real, que a glória que há de se revelar em nós, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Por isso, eu convido a você a não temer o dia mau, a não temer o sofrimento, a não temer a morte, porque quando nós temos certeza da eternidade, quando nós temos certeza de que a eternidade é real, isso vai nos dar ânimo em meio às enfermidades, em meio ao sofrimento, em meio ao luto. Eu quero falar de novo, repetir aquilo que o autor do livro O Eterno Repouso dos Santos diz. Richard Baxter, ele diz que nós nos esforçamos, nós corremos tão devagar e nos esforçamos tão preguiçosamente porque tão pouco nos importamos com o fim, com a eternidade. Então, se nós não nos importarmos, se nós não tivermos o amor pela eternidade, se nós não exercitarmos em vida a olhar para a eternidade, a acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre a eternidade, o nosso amor pela eternidade, pelo fim, vai ser tão pouco a nossa importância pela eternidade. E nós vamos correr tão devagar e iremos nos esforçar tão preguiçosamente. Por quê? Porque nós não amamos a eternidade. E a razão de muitos cristãos viver uma vida de medo, de aflição, por causa da morte, por causa do sofrimento, das enfermidades, a razão é essa. É porque se importa tão pouco pelo fim, pela eternidade. Mas nós devemos de fato e de verdade acreditar na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Porque estou bem certo, o apóstolo Paulo lhe diz, de que nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem poder, nem criatura alguma vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 18. Porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparada com a glória em que nós há de ser revelada. Portanto, nós devemos exercitar, contemplar a eternidade. Quer ter ânimo, quer ter vigor, que está avivado em meio ao sofrimento, em meio às enfermidades. Faça o exercício de exercitar, olhando para a eternidade, contemplando a eternidade. Tenha
a eternidade gravada em seus olhos. Tenha a eternidade gravada em seu coração. Que Deus nos abençoe.